Uma coisa muito importante no gerenciamento do seu banco de dados ou do seu modelo de dados é o nível de segurança que você atribui a eles. Então, através do Power BI, você consegue atribuir funções para pessoas específicas ou para times específicos, para que eles visualizem somente a porção dos dados que deve ser atribuída a eles. Então, assim você consegue proteger a segurança de dados. Por exemplo, você tem lá um banco de dados que tem todas as informações dos times de vendas, de todos os estados do Brasil. Mas você quer que o time de Goiás não veja a performance do time de São Paulo, por exemplo. Não vê a comissão, quanto de venda eles estão vendendo, para quais clientes. Então você consegue atribuir esse nível de segurança para cada um através dessa função que eu vou te mostrar hoje no Power BI. No site da Microsoft, né, você tem uma explicação bem breve aqui do RLS, né, Role Level Security, ou segurança em nível de linha. E o que é isso? Ele deve ser usado para restringir o acesso a dados para determinados usuários. Então você consegue atribuir filtros, como esse exemplo que eu dei, por exemplo, filtro de localização, para que só alguns usuários que você determinar, quando você subir o seu relatório lá para o Power BI Server, eles vão ter acesso só ao que você determinar. Então vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso. Então, seguindo esse exemplo que eu dei, eu tenho aqui uma base de dados fictícia de uma empresa que eu chamei de Brasil Importados, onde eu tenho dados de vendas das minhas filiais em todos os estados. Né? Se eu ver nessa tabela aqui, por exemplo, e abrir o estado da Bahia, lá, eu consigo ver os dados de vendas para cada filial no estado da Bahia. Então, como eu faço para utilizar essa função de RLS, né, de segurança no nível da linha, para que os usuários do seu dashboard, os usuários do seu relatório, só vejam o que eles têm que ver? E você consegue então configurar e gerenciar esse nível de segurança. Então, para isso, eu vou aqui na aba de modelagem, ó, aqui em cima, e tem um botão aqui chamado gerenciar funções. Então nós vamos clicar nesse botão, ele vai abrir essa janela aqui, ó. Então, com essa aba aberta, você primeiro vai criar uma função. No meu caso, eu vou dizer que cada time do seu estado deve visualizar só os dados para o seu estado. Então, por exemplo, vou criar um time da Bahia, o time de São Paulo, o time de Goiás. E aí vai depender muito do uso do seu modelo de dados. Né? Você pode fazer isso, por exemplo, para criar um time que só pode ver algo regional, ou que só pode ver uma categoria específica de produto, por exemplo, só TV contra outra categoria que só pode ver celulares e assim por diante. Então, nesse exemplo, eu vou clicar aqui no botão criar, vou chamar essa função de Bahia, vou dar um Enter, ele criou essa função aqui, ó. E agora do lado direito, olha aqui, ó, eu vou selecionar qual filtro eu vou aplicar para essa função que eu acabei de criar. No meu caso, essa função está na tabela localização. Eu clico aqui nos três pontinhos, ó, adicionar filtro de estado. E aí ele vai criar do meu lado direito, então, o quê? Uma fórmula index. Bem simples aqui, que para essa função Bahia, a coluna estado tem que ser igual a aqui ele está falando valor. No meu caso, eu quero que seja igual ao quê? Bahia. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai atribuir o filtro Bahia, estado Bahia, para essa função que eu acabei de criar. Então, eu vou dar um salvar aqui. E ele criou para mim, então, essa função. Essa função, o que ela faz? Né? Se nós formos ver aqui na aba de filtros do Power BI, eu posso aplicar filtros para visualizações específicas nela, ó. Filtros para página ou filtros para todas as páginas. Quando eu criei aquela função, é como se ele nos bastidores aplicasse um filtro só para visualizar dados do estado Bahia para todas as páginas, todos os visuais. Só que isso fica oculto, o usuário não consegue alterar isso. Por isso que é um nível de segurança. Então, para testar isso daí, ver se funcionou, ó, aqui na aba modelagem, mesmo subcomando aqui segurança, ó, tem um botãozinho aqui chamado exibir como. Então isso é para você testar aquelas funções que você criou. Então vou clicar aqui no exibir como, ó, ele mostra as opções que eu tenho, eu vou selecionar aqui Bahia, dar um OK, e olha lá, ele mostra essa aba tarjeta amarela mostrando, ó, exibindo agora como Bahia. E veja que o meu filtro aqui do lado esquerdo antes mostrava todos os estados, agora o usuário só pode selecionar o filtro Bahia. Né? E aqui do lado direito, então, eu estou visualizando todas as informações do meu filtro Bahia. Se eu vier aqui, ó, na aba de filtros, ó, não tem nenhum lugar essa função que eu acabei de criar. Então o usuário ele só vai conseguir visualizar aquilo que você determinar nos seus filtros. E só para relembrar, né? Então para criar outras funções, então é só você vir lá, ó, aba modelagem, gerenciar funções, eu já tenho a Bahia criada, eu vou clicar aqui em de novo criar, ó. Vou criar agora uma lá para o estado do Acre, ó. Dei um Enter, vou clicar aqui, qual filtro que eu vou aplicar vai ser localização, clico aqui na reticências, adicionar filtro de estado.
E nesse caso o estado tem que ser igual a Acre. Bem simples, tá? Uma outra coisa que você pode fazer aqui em cima, ó, você pode validar, ver se essa fórmula está funcionando. Se você não digitou errado alguma coisa, né? Então você clica no Vzinho aqui, ó, ele faz uma validação, vê que está tudo ok, e aí você clica então em salvar. E agora você pode aqui, ó, exibir como, ele vai mostrar Bahia e Acre. Ó. Se eu clicar em Acre agora, ó, ele mudou o meu filtro só para mostrar os dados de Acre. Quando eu clico aqui em abrir, ó, ele mostra lá, só tem uma filial no Acre, que é a filial Rio Branco. Muito bem, agora o que interessa é você publicar isso para os seus usuários poderem utilizar. Então nesse exemplo você está criando seus relatórios aqui no Power BI Desktop, você vai publicar eles no Power BI Server, onde os seus usuários então têm acesso a esses relatórios, e aí lá então você tem mais uma etapa para fazer, que é dar nomes a cada pessoa que está dentro dessas funções. Então, no caso nós criamos a função Bahia, então quais são as pessoas que podem visualizar Bahia? É isso que nós vamos fazer lá. Então antes de mais nada nós vamos publicar esse relatório no Power BI Server. Então vou vir aqui no arquivo, publicar no Power BI, ele pergunta se eu quero salvar, sim. Eu vou selecionar aqui qual workspace que eu quero salvar, no meu caso só tem um, vou clicar selecionar. E ele finalizou, então agora nós vamos abrir o Power BI Server e fazer essa última etapa de dar nomes àquelas pessoas que têm acesso a visualizar Bahia, Acre ou outras funções que eu criar. Então vou clicar aqui nessa opção. Ele abriu aqui o meu relatório, né? Eu quero vir aqui nos meus workspaces, ó. Vou clicar aqui no My Workspace, onde eu consigo gerenciar todos os meus bancos de dados e os meus relatórios também. No meu caso, ó, eu chamei aqui de Brasil Importados. Uma coisa importante, você não vai configurar o relatório, você vai configurar o banco de dados. Todo relatório que você cria no Power BI Desktop e você sobe aqui para o Power BI Server, veja que ele traz dois arquivos, ó. Esse azul aqui que é o relatório e esse laranja aqui que é o banco de dados. Porque a pessoa quando acessar o seu relatório, o relatório então vai conversar com o banco de dados e só trazer os dados que você configurou ele para trazer. Então nós vamos configurar o banco de dados. Então aqui no banco de dados, o laranjinha, ó, você clica aqui no botão na reticências, ó. Você vai clicar no botão aqui segurança, no meu caso está em inglês, security, e aí ele já mostra para você aquelas funções que você criou lá atrás no Power BI Desktop, ó. Então, no caso aqui, Bahia, o que você vai fazer? Você vai selecionar a função que você criou e aí você vai vir aqui e adicionar pessoas que têm acesso a essa função. Tá? No meu caso aqui, essa empresa fictícia, só tenho eu na empresa. Então, o que você vai fazer? Você vai ter lá todas as pessoas que têm acesso ao relatório, pessoas que estão na sua empresa, e aí você vai dar nomes a todas as pessoas que têm o nível de acesso Bahia. E você vai fazer a mesma coisa para o Acre. Né? Então cliquei aqui em adicionar, agora o Marcos ele tem acesso a visualizar Bahia, e a última coisa que você vai fazer aqui é fazer um teste, ver se está funcionando mesmo. Então no caso Bahia, ó, veja que essa função que você criou tem a reticências aqui, ó, você tem essa opção aqui, ó, testar como função, test as a role. Então vou clicar aqui, ele vai pedir para eu salvar, né? Eu não tinha salvado antes, sim, vou salvar. E agora ele vai abrir o meu relatório, só que agora eu como usuário, como um membro do time Bahia. E veja que eu só consigo visualizar as informações de Bahia. Mesmo se eu olhar nos filtros do lado direito, ó, eu não consigo mudar e selecionar outros estados, né? Só Bahia e nada mais. Então é assim que você consegue criar esse nível de segurança a mais, muito importante, para que dentro da sua empresa, só as pessoas que precisam ver a parte dos dados que elas devem, consigam fazer isso. Então você consegue manter a segurança dos dados, que é muito importante hoje em dia, dentro da sua empresa. Então se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dá aquele joinha que nos ajuda muito no engajamento do YouTube, deixe o seu comentário aqui para que nós possamos saber aquilo que você está achando do nosso conteúdo e possamos sempre estar trazendo conteúdo relevante para você, para o seu trabalho, para a sua empresa.